Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, por sua vez, produz experiência. E a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Amém. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, nos dá aqui alguns motivos para nos gloriarmos. Ele diz para nos gloriarmos em Jesus, porque mediante a fé que temos em Jesus, isso nos proporciona paz com Deus. Ele diz para nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. Porque essa esperança, essa expectativa de que um dia teremos um contato pleno com a glória de Deus, é isso que nos mantém. Ele diz também para nos gloriarmos nas tribulações, nos problemas, nas adversidades. Porque os problemas, as tribulações, as adversidades, elas nos fazem ficar mais perseverantes, mais resilientes. E essa perseverança vai nos tornando mais experientes, mais vividos, mais robustos. E isso vai aumentando a nossa esperança. E a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado sobre os nossos corações por meio do Espírito que nos foi dado. E por último, ele diz para nos gloriarmos no próprio Deus, por meio de Jesus, porque recebemos a reconciliação.
Nos últimos dias nós temos ficado preocupados, tensos, nervosos, ansiosos, alguns beirando ao desespero. Mas a Bíblia nos dá aqui uma receita de como proceder no dia mau, como prevalecer diante das dificuldades que aparecerão para nós. E o cara que escreveu isso aqui é um cara experimentado no sofrimento. O cara que escreveu isso daqui é um cara que sabe enfrentar adversidades. O cara que escreveu isso daqui é o cara que, por amor a Jesus, se gloriou em Deus, em Cristo e também nas tribulações. Quantas e quantas vezes, ao ler o livro de Atos dos Apóstolos e as 13 cartas de Paulo, nós nos deparamos com a maneira firme, constante e abundante que ele encara as dificuldades. Aliás, foi ele quem deu esse conselho aos Coríntios, no capítulo 15, último versículo. Amados irmãos, sejam firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é em vão. E está aqui alguém que tem moral para falar isso, está aqui alguém que tem base, tem experiência, tem vivência para falar sobre esse assunto. O apóstolo Paulo enfrentou tudo, enfrentou todos, e enfrentou todas as adversidades e levou a sua decisão por Cristo até as últimas consequências. Foi preso em Roma e ali foi morto, martirizado pelo império, abrindo mão de tudo, como ele mesmo disse, considerando tudo como esterco para ficar só com Jesus. E olha que ele tinha um currículo invejável. Ele era poliglota, falava vários idiomas. Os principais da sua época falavam hebraico, aramaico por ser judeu, falava latim por ser cidadão romano e falava grego por ter estudado filosofia. E como o grego era a língua universal do seu tempo, ele então escreveu, ou usou de um amanuense para escrever essas 13 cartas em grego. Ele era conhecedor profundo da lei de Moisés. Ele era judeu da tribo de Benjamim. Por isso o seu nome, Shaul, transliterado para o português, ficou Saulo. E alguns pensam que ele era Saulo e depois virou Paulo quando se converteu. Não. Ele tem dupla cidadania, portanto ele tem 2 nomes. Entre judeus, ou num contexto judaico, ele é Saulo, Shaul, seu nome em hebraico, e num contexto gentio, ele é Paulo. Tanto que em Atos capítulo 13, você confere lá, que o Espírito Santo, na igreja de Antioquia, separou 2 homens para fazer missões, Barnabé e Saulo. Ele converte no capítulo 9, no capítulo 13 ainda está sendo chamado de Saulo. Por quê? Porque ele está em Antioquia da Síria, num contexto ainda um pouco judaico, então ele ainda usa o seu nome em hebraico. Depois que ele vai nas suas viagens missionárias, então ele se torna Paulo, porque é o seu nome gentio. Então ele tem um currículo invejável, ele é poliglota, ele conhece tudo da lei de Moisés, ele tem dupla cidadania, ele é uma espécie de engenheiro do seu tempo, ele é fazedor de tendas, um arquiteto, alguma coisa nesse sentido. Ele era fariseu, membro do Sinédrio. Ele era um cara com um currículo invejável. E aí ele diz, olha, eu peguei todo o meu currículo, peguei tudo que eu aprendi, peguei tudo que eu sabia, e considerei tudo isso como nada, para ficar só com Cristo. E Cristo, para ele, foi suficiente, para que ele encarasse
todas as adversidades da sua vida. Ele foi perseguido, ele foi apedrejado, ele foi abandonado. Um dos maiores líderes do cristianismo, talvez depois de Jesus, no primeiro século, o maior líder do cristianismo primitivo. E na sua morte ele estava sozinho. Quando ele escreve a Timóteo, ele diz: na minha primeira defesa, ninguém veio ao meu favor. Alguém que deu tudo por amor ao Evangelho. Alguém que disse: em nada considero a minha vida como preciosa, contanto que se cumpra a carreira que está diante de mim, pregar o Evangelho da graça de Deus. Esse homem que nos é precioso, um exemplo de perseverança, morreu sozinho, morreu abandonado. E é esse homem que nos dá esse conselho de como lidar com as adversidades. Esse vírus apareceu para nós como uma grande tribulação. E aqui, no sentido literal e não no sentido escatológico da coisa. Não estou dizendo que o coronavírus já é a grande tribulação apocalíptica, escatológica. Não. Tribulação aqui no sentido de problema, de adversidade. Estamos enfrentando uma dificuldade por conta desse vírus. E aí a pergunta é: como é que a gente se comporta? Qual é a maneira correta de um discípulo de Cristo, doutrinado pelos apóstolos? Como que nós devemos nos comportar? Portanto, em primeiro lugar, o texto diz: justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer no dia mau é crer que Jesus Cristo, a fé que nós exercemos nele, isso nos justifica, e isso é o suficiente para estarmos em paz com Deus. Portanto, se você ainda não tomou a sua decisão, ainda não vive na dinâmica da fé no Filho de Deus, se você ainda não se sente justificado e tem paz com Deus, que você possa fazer isso agora. Acreditar no Evangelho, nas boas novas de Jesus. Há esperança, porque estamos justificados mediante a fé que exercemos em Jesus, e isso nos dá paz com Deus. Estamos em paz. Pode tudo dar errado, pode tudo acontecer de ruim, a nossa paz com Deus é intocável, porque ela está em Cristo, e em Cristo ela está segura. E é isso que nos deu acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Portanto, a primeira coisa que temos que fazer é crer em Jesus, ficarmos firmes nele e olharmos para Cristo e perseverarmos, porque já fomos justificados, já temos paz com Deus, nada nos acusa em nossa consciência. Portanto, podemos, apesar da dificuldade que nos assola, podemos viver em paz, porque Cristo nos pacificou mediante a sua justificação com Deus. E não somente isto. Então, versículo 3, Paulo dá aqui agora mais uma dica, mais um conselho. E não somente isto, ou seja, também nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Paulo está dizendo: quando vocês passarem por um problema, gloriem-se nesses problemas. Se alegrem. Não alegrar de ficar rindo igual um bobo e coronavírus, não. É uma dificuldade, sim. Estamos preocupados, sim.
Estamos nos prevenindo? Sim. Estamos em casa, estamos higienizando bem nossas mãos, nossos utensílios, estamos com todo cuidado, agindo com prudência, mas de maneira nenhuma despercebidos de que esse problema vai produzir em nós uma perseverança. Estamos impedidos de congregar fisicamente. Portanto, essa dificuldade tem nos afastado fisicamente. E aí a grande pergunta é: será que ser igreja é só frequentar esse lugar aqui? Portanto, essa tribulação vai nos fazer mais perseverantes, porque a gente vai ser obrigado a ser igreja em outros lugares e não somente aqui dentro. E essa perseverança vai produzir experiência. Quantos de nós, nesses dias de quarentena, não teremos novas experiências com Deus e em Deus, porque estamos sendo forçados a ir para fora, a ficar em casa? E aí a grande pergunta é: quem eu sou como igreja quando eu não posso ir à igreja? E isso vai nos forçar a ter algumas experiências com Deus. E isso vai produzir esperança. E a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus já foi derramado em nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Portanto, precisamos, em primeiro lugar, firmar a nossa fé em Cristo, justificados por Ele, viver em paz com Deus. Segundo lugar, nos alegrar no problema, sabendo que o problema vem para nos tornar melhores, para nos fazer mais perseverantes, mais experientes e mais esperançosos. E no fim, isso vai cooperar para o nosso bem, como ele repete lá no capítulo 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Não está dizendo que tudo vai ser bom, está dizendo que tudo vai cooperar para o bem. Às vezes o que é bom não é para o bem, e às vezes o que não é bom é para o bem. Portanto, para o bem do seu povo, Deus nos deu essa tribulação, para que nos tornássemos mais perseverantes, mais experientes e mais esperançosos, porque é no meio do fogo que Ele prova e comprova o seu caráter, para nos tornar mais parecidos com Jesus. A esperança produz um caráter aprovado. Depois de ter sido perseverante, experiente, nós ficamos mais parecidos com Jesus. E esse é o maior bem que pode nos acontecer numa tribulação. E aí por último ele diz que devemos nos gloriar em Deus. Em Deus. No versículo 11 ele diz: e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Portanto, a tese de Paulo aqui é: quando os problemas chegam, nós precisamos colocar a nossa fé em Cristo. Isso nos justifica e nos dá paz com Deus. Depois precisamos olhar para o problema com um olhar de crescimento, de prosperidade. E esse problema traz alguma coisa, traz uma oportunidade junto. Tanto que no vocabulário chinês, eu não sei nada de chinês, mas dizem por aí que no vocabulário chinês a palavra crise é a mesma para a palavra oportunidade. E aí fizeram um slogan um tempo atrás: com crise se cresce. E é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui, 1900 e tantos anos atrás. Está dizendo: toda tribulação vem para nós com um pacote de tribulação, mas o que tem dentro é uma oportunidade. Essa tribulação está chegando para nós. Ah, é o coronavírus, esse é o pacote. A tribulação é o pacote, mas o que é que tem dentro do pacote? Aí o Paulo está dizendo: dentro do pacote tem uma oportunidade. Dentro da tribulação chamada coronavírus,
tem a oportunidade de sermos perseverantes, de sermos experientes e de sermos esperançosos. E é isso que vai fazer sentido, e é isso que vai dar sentido a essa tribulação toda. Então, justificados, tendo paz com Deus, prestando atenção na oportunidade que a tribulação nos traz. E aí Paulo argumenta, porque Cristo, mesmo quando a gente ainda era fraco, Ele morreu por nós. Mesmo quando a gente ainda era pecador, Ele morreu por nós. Mesmo quando a gente só fazia as coisas erradas, Ele se sacrificou por nós. Quanto mais agora que nós já estamos reconciliados com Ele. Por isso que por último no versículo 11 ele diz: também devemos nos gloriar em Deus por meio de Jesus, mediante o qual recebemos a reconciliação. Se estamos justificados, temos paz com Deus. Então olhe para a tribulação como uma oportunidade. E se já estamos reconciliados com Deus, não há tribulação que possa nos tirar das mãos do nosso Deus. Fique firme, seja perseverante, esperançoso. Aproveite as experiências que essa tribulação vai te trazer. Olha quanta oportunidade nós estamos tendo de estudar mais a Bíblia, de nos aproximar mais da nossa família, de voltar à velha e boa prática de termos cultos em nossos lares, de termos momentos de aprendizado, de crescimento, de oração. Olha quantas oportunidades vêm dentro desse pacote de tribulação. Portanto, não foque na tribulação, mas foque nas oportunidades que Deus está nos dando, justificados em Cristo, tendo paz com Ele, de nos tornarmos cada vez mais perseverantes, experientes e esperançosos. Gloriemo-nos nas tribulações, pois elas são o método de Deus para nos tornar mais parecidos com Jesus. Esse vírus e essa quarentena não se comparam com o que Cristo sofreu por nós. Esse vírus e essa quarentena não se comparam com as tribulações que o apóstolo Paulo enfrentou. Portanto, olhando para Cristo, com o exemplo do apóstolo, nós vamos perseverar. Nós vamos encher o nosso coração de esperança, de que em breve tudo isso passará. E do outro lado, depois da crise, teremos uma igreja mais experiente, mais perseverante, mais esperançosa, e tudo isso vai cooperar para o nosso bem, porque nós amamos a Deus e fomos chamados segundo o seu propósito. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Deixa eu ler para você. E o pastor Eduardo Júnior, estou botando ele na fogueira aqui direto, mas está sendo testado. Deixa eu ler para você o que Paulo diz no capítulo 8. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera não está vendo. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aleluia! Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos nem como orar.
mas o próprio Espírito de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, Jesus, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. Que diremos então, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os filhos de Deus? Os seus eleitos. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu e ressuscitou, está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? O coronavírus? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente ou do porvir, nem poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, ainda que seja um vírus, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Aleluia.